nome é Sabrina Rodrigues Santos, sou egressa dessa universidade e nós agradecemos a presença de todos e todas neste 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. É com grande alegria que, em nome do Programa de Pós-Graduação Interunidades da Universidade de São Paulo, PROLAN-USP, a 3ª conferência, nós convidamos o professor Gabriel Merino, da Universidade Nacional de La Plata, Argentina, para proferir a 3ª conferência, sob o título América Latina e la transición del poder mundial, escenário geopolítico. E para coordenar as atividades, nós convidamos o professor doutor Gustavo Menon, também do PROLAN-USP. Muito obrigado, Sabrina. Boa noite a todos, boa noite a todas. Da minha parte, uma grande honra, uma grande alegria voltar à minha casa, programa de pós-graduação em integração da América Latina. Vejo nesse auditório meus professores, vejo colegas do meu processo de doutoramento junto ao programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo. E da minha parte queria registrar, consignar, não só o meu agradecimento, a minha honra de estar mediando essa atividade, essa conferência com o professor doutor Gabriel Merino, mas externalizar os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos a toda a equipe que ajudou a viabilizar esse evento. O 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, o 2º Congresso Internacional de Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, e vale consignar que eu sou egresso do programa e participando exatamente desde o momento da fundação desse evento. Num primeiro momento como aluno ouvinte, na sequência como doutorando no programa e agora na condição de professor de mediador dessa atividade. Quero, portanto, externalizar os meus agradecimentos à professora Marilene Proença, quero agradecer também a participação, todo o envolvimento do professor Júlio César Suzuki na construção desse congresso, e da minha parte, insisto, vale repetir, que é uma honra estar nesse espaço, estar nesse programa, dedicado não só à criticidade para se pensar a nossa região no mundo, a nossa querida e amada América Latina, mas também compreender como que esse programa ele foi gestado a partir dos debates sobre integração regional. Como que o nosso lugar no mundo, essa região da América Latina acabou forjando não só as primeiras atividades do programa na virada da década de 1980 para o início da década de 1990, e com isso, no interior do nosso congresso, uma série de atividades, uma série de eventos dedicados a essa temática. Quero apresentar também o professor doutor Gabriel Merino. O professor doutor Gabriel Merino, ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e também é pesquisador do CONICET, na Argentina. Atualmente, coordena o GT, o Grupo de Trabalho China e o Mapa do Poder Mundial, pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e também é coordenador do Departamento de Euroásia no Instituto de Relações Internacionais. Recentemente, publicou o livro China na Ordem Mundial, que estará disponível para vocês, livro esse publicado pela Tricontinental. Não obstante, em razão do avançar da hora, não teremos um momento de debates, de questões, uma vez que, na sequência, quero também convidá-los para a projeção do nosso documentário previsto, complementando as atividades culturais do nosso congresso. Na sequência, após a conferência do professor doutor Gabriel Merino, a projeção do documentário Xingu Tóquio, Conexão Ancestral. De pronto, passo a palavra ao professor Gabriel Merino, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade em estar conosco no PROLAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Sabrina, muito obrigado, Júlio César, muito obrigado, Marilene. É um prazer para mim ficar aqui. Vou falar em portunhol. É um pouco menos fluido, mas é mais amigável para você se falo portunhol. É uma importante iniciativa programa. Eu acho que é importante que nesta universidade tão importante para o Brasil, mas para a América Latina também, tenha um programa sobre a América Latina e fazer este tipo de atividades. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, esta exposição é sobre meu tema de investigação. Eu trabalho isso, não? América Latina na transição do poder mundial. Eu vou tentar mostrar algumas ideias fundamentais, tendências, momentos geopolíticos e uma análise da situação atual, como para fazer um mapa, para discutir, para debater, não? Um mapa sobre a América Latina e a atual transição do poder mundial. A primeira questão, eu acho, bom, é evidente alguns dados, não? Sobre a transição do poder mundial. Um desses dados é este mapa tão eloquente sobre isso, que é, nos anos 2000 e 2020, uma comparação entre os países que, em azul, tinham como principal sócio comercial a Estados Unidos sobre a China, e em vermelho, os principais os países que tinham como principal sócio comercial a China, e em segundo lugar, o terceiro lugar, o outro lugar por debaixo, a Estados Unidos. Ustedes podem ver, podem olhar como trocou, modificou completamente esse mapa, né? 20 anos, só isso. E isso é parte dessa transição. Uma transição que é muito mais profunda se nós olhamos o processo histórico. Porque se nós vemos esse gráfico, podemos ver que, segundo dados de Madison, não, a China, no ano 1820, representava o 33% da economia mundial. O relato eurocêntrico não tem sentido aqui, não? Sobre a primazia da Europa, do Ocidente, desde o século XV. Essa primazia é a partir do século XIX. E é o que está agora finalizando. A Índia era 16% da economia mundial. E era 16% porque começou seu descenso, sobretudo a partir da colonização inglesa. Que uma das coisas que fez a colonização inglesa foi a destruição da indústria textil da Índia, que era uma potência textil. Depois, qual foi a indústria que nós escutamos como a indústria principal da Revolução Industrial inglesa? A textil. Não? Mas a Índia ocupou esse lugar. Então, o que estamos vendo também é uma modificação profunda. Não é só uma transição dentro do sistema mundo moderno capitalista eurocêntrico ou ocidentalocêntrico, é uma transição muito mais profunda. Está acabando um processo histórico de ascenso do Ocidente geopolítico desde o século XV e XVI para o século XVIII, a hegemonia desse Ocidente geopolítico com essa combinação entre colonialismo, capitalismo e imperialismo que possibilitou a conquista, por exemplo, a fim do século XIX, de 82% do território do mundo estava colonizado por Ocidente. O processo de declínio de antigas civilizações históricas, antigos grandes centros comerciais, demográficos, culturais. Vamos a trocar o microfone. Olá, agora sim. Bom, estamos vendo, não? Uma transição, então, pós-ocidental, por lo menos.
esse acontecimento tem um anclaje histórico muito importante, que é a Conferência do Bandung, Indonésia, 1955. Bandung é filho do processo de revoluções nacionais e sociais, o processo de descolonização, que é parte da transição de poder anterior. Se nós temos que falar que agora estamos em uma transição de poder, a transição de poder anterior foi entre 1914 e 1945-53, até a Guerra do Coreia. Mas essa transição foi fundamentalmente ao interior do sistema mundo moderno capitalista ocidental, não? Ou com centro no Ocidente. Mas nesse processo você tem grandes processos revolucionários na periferia, semiperiferia e em grandes civilizações históricas. Tem o processo revolucionário da China, que começa em 1911 e finaliza em 1949. O processo de independência da Índia, 1947. O processo, a Revolução Russa, a criação da União Soviética. E os processos decoloniais. Também tem na América Latina, os processos democráticos nacionais populares, começando por a Revolução Mexicana, que começa esse século. Os protagonistas da atual transição são essas grandes culturas, grandes espaços demográficos subordinados, não? Por o Ocidente geopolítico, por o capitalismo mundial, que estão reemergindo. E o processo anterior foi a anterior revolução, a anterior transição do poder. Qual é uma característica fundamental da atual transição? É que tem uma contradição central. Tem outras contradições, outras tensões. Não é maniqueu isso. Não é duas posições somente. Mas tem uma contradição central entre o que é o norte global, que monopoliza, como falava Samir Amin, ou eu prefiro falar sobre o, não? Controla 5, falava Samir Amin, eu falo 6, dimensões de poder fundamentais, ou monopólios fundamentais, isso é, moeda e finanças, tecnologia e eslabões industriais mais avançados, o controle dos recursos naturais globais, complexos de defesa e o monopólio da defesa ou militar, as plataformas de informação e comunicação e mass media fundamentais e a geocultura dominante. Isso eram as ferramentas principais para organizar a economia mundial e a ordem política mundial do capitalismo transnacionalizado depois dos anos 60, 70. E a subordinação a partir desses elementos do centro da periferia e semiperiferia. O que acontece a partir do ano 1999, 2001? Começam os primeiros sintomas da transição de poder atual. E acho que esses, e da crise de hegemonia do Ocidente geopolítico e do polo de poder anglo-saxão, ou anglo-americano. E isso se acelera a partir da crise de 2008. Vamos falar sobre isso. Agora já entramos em outro momento, que é o passagem da crise de hegemonia a o que se fala é o caos sistêmico, a guerra de 30 anos, o desordem mundial, as guerras hegemônicas. Você pode escolher diferentes bibliografias. Não? É o momento, não? De generalização de conflitos, como 1914, 1945. Entramos já nesse momento, vou falar sobre isso. E uma contradição central para entender essa questão, esta contradição entre o norte global e o polo poder anglo-americano, que controlava esses monopólios, essas dimensões de poder fundamentais, essas 6 dimensões de poder, e, sobretudo, as semiperiferias, com capacidade e tamanho continental, com grandes recursos naturais, humanos, grandes culturas, que estão discutindo
ou pressionam por democratizar a riqueza e o poder mundial e, portanto, quebrar esses monopólios, disputar essas dimensões de poder. Essa contradição é chave nesta transição. Os BRICS é um exemplo disso. Expressa esse processo, é uma das expressões fundamentais desse processo a nível institucional. Então, eu acho que para olhar sobre a América Latina também, temos que entender algo que vou retomar sobre o final, que as transições de poder são momentos de riscos, momentos perigosos, mas são também grandes oportunidades históricas para os povos do sul global, ou das periferias e semiperiferias. E nesses momentos são propícios, ou têm maior margem de maniobra geopolítica, maior capacidade se tem estratégia, ou melhores condições se tem estratégia para fazer os processos democráticos nacionais, ou estabelecer estratégia de desenvolvimento, ou consolidar níveis relativos de autonomia política e econômica. Se vocês olham, as duas transições anteriores, 1914, 1945 e 1790, 1815, essas transições de poder foram também momentos de revoluções, também contra-revoluções. De revoluções e também de fascismo e nazismo. O sea, tem as duas caras das moedas, próprio destes momentos. Então, e é interessante para a América Latina também essa transição, porque a América Latina, desde os últimos 5 séculos, foi a periferia fundante e estruturante do Ocidente geopolítico, da emergência do Ocidente geopolítico, em sua forma colonial ou semicolonial. O que acontece agora é o declínio do Ocidente geopolítico, que vai fazer a América Latina nesse cenário. É uma importante pergunta. É muito diferente das outras transições. Porque, por exemplo, o declínio dos impérios espanhol e português foi também um momento do ascenso do imperialismo francês e, sobretudo, britânico. E outras condições. Não? Aí também você tinha, nessa transição, 3 possibilidades. Ou quedar atado ao império em declínio, espanhol, português, associação semicolonial com um império em ascenso, de expansão capitalista, o britânico, ou a construção do que Bolívar e San Martín ou outros líderes revolucionários da América Latina tentaram fazer com uma confederação dos estados hispano-americanos, o Centro Panamá, por exemplo, um projeto mais de soberania, nesse momento hispano-americana também. E o mesmo acontece a partir de 1914 e 1945. Mas esta transição é diferente, muito diferente a esse momento anterior. Então, nós temos 6 tendências fundamentais para também entender e debater ou pensar o lugar da América Latina na transição de poder. A primeira tendência é isto que estou falando, o declínio relativo do Ocidente geopolítico, conduzido por um polo de poder anglo-saxão, e o ascenso relativo dos poderes emergentes, particularmente, porque fala sul global, mas particularmente da Ásia-Pacífico, da China, obviamente, e dessas semi-periferias de tamanho continental, com influência regional. Esse processo, você pode olhar uma transformação da economia mundial, não? Quanto era a soma, o porcentagem do PIB do G7, que é Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Japão e Itália, não? Que era quase 50% do PIB mundial em 1990, e os BRICS eram menos de 20%,
16, 17%, inclusive era muito menos nos anos 80. E como isso modificou, cambiou a preços do poder aquisitivo no ano 2000. Os BRICS superam no PIB o preço do poder aquisitivo ao G7. Os representantes do norte global. Essa é uma transformação total da economia mundial. Inclusive, porque você tem um traspasso da indústria, de atividades produtivas fundamentais do norte global para a Ásia. Os 52% da indústria, do PIB industrial, quitando as atividades primárias e os serviços, os 52% está na Ásia. E o PIB industrial da China, e isto é velho, porque tem 5 anos este dado, agora é maior a diferença. O PIB industrial da China é igual ao PIB industrial dos Estados Unidos, Japão e Alemanha em conjunto. China é a fábrica do mundo. É, 4 trilhões esse é o PIB industrial da China, não? 2,3 trilhões dos Estados Unidos. Mas também, como vemos em outra tendência, não só isto é assim, sino que é acompanhado também por as capacidades tecnológicas. Por exemplo, desde o 2019, a China tem a liderança, por exemplo, em patentes tecnológicas. Então, essas são só algumas imagens sobre esta tendência entre o declínio relativo do Ocidente geopolítico, do Norte global, não, e dos Estados Unidos, e o ascenso relativo de Ásia-Pacífico, ou Ásia-Indo-Pacífico, e os poderes emergentes, particularmente na Eurásia. Inclusive, quase o 50% do que cresceu a economia mundial no ano passado foi por China e Índia. 30% China, 16% Índia. Mas isso não é um dado de um ano. Isso é assim desde 10 anos atrás. Então, essa é uma modificação profunda. O que vai fazer a América Latina em relação a isso? Nós, uma questão que temos que definir é se somos Ocidente, como creem as elites, como crê grande parte das universidades, das classes médias, ou somos, como o próprio Samuel Huntington, um autor conservador norte-americano, explicitamente grafica lá, que a América Latina não é Ocidente. Para o Ocidente, a América Latina não é. Em todo caso, no melhor dos casos, é o extremo Ocidente, como falava Ruquier. Mas não é. É outra coisa. Culturalmente é outra coisa. A mistura, por exemplo, entre o ibero-americano, o afro-americano e o indo-americano, a particularidade do cristianismo e da religiosidade popular, questões étnicas, é outra coisa. Mas temos que resolver isso. Porque uma questão que vou retomar sobre o final é a decisão se somos parte do pátrio traseiro da periferia do Ocidente ou um polo emergente. Essa é uma definição fundamental. E quando emerge a placa geopolítica eurasiática, a América Latina tem condições geopolíticas, geoestratégicas e geoeconômicas para ser um polo independente. Isso pode oscilar de acordo à correlação de forças, mas é uma realidade. A segunda tendência fundamental é que desde ano 2014 estamos em guerra. Para o Ocidente geopolítico é uma nova Guerra Fria, uma Guerra Fria 2.0, fala neles. Esse é um mapa do ano 2014, com um conjunto de conflitos. Trabalho bastante esse tema, não? Agora, eu acho que não é uma nova Guerra Fria.
Eu acho que é uma guerra mundial híbrida e fragmentada. É outro tipo de conflito. É outra questão. Primeiro, porque a Guerra Fria foi baixo a hegemonia estadunidense. A União Soviética não tinha capacidade de fazer, questionar a hegemonia, mas não de desafiar a hegemonia. Por exemplo, uma questão fundamental, que a União Soviética não tinha capacidade de competir, capacidades industriais com Estados Unidos e com o norte global. Agora, mostrei como o gráfico anterior, China e Ásia é a fábrica do mundo. Isso trocou, mudou. Isso mudou. Então, é outro cenário. Além disso, não temos bloques separados. A competência estratégica é também com interdependência. Mientras os Estados Unidos e China comerciam, também tem competência estratégica. Ou seja, não tem bloques separados na economia mundial. Tem um sistema transnacional de produção. É muito difícil nesse sistema transnacional de produção fazer um desacople total. Pode-se fazer desacoples em setores estratégicos de tecnologia de punta, bom, mas não um desacople total. A dinâmica, portanto, é muito diferente. Esta guerra tem focos pontuais onde são articulados conflitos regionais e com um conflito global. Destacando-se a competência na Eurásia com 3 focos fundamentais. A Ucrânia, que é a discussão por la periferia ocidental da Eurásia. Israel, Gaza, Palestina, Líbano, Oriente Médio, mas esse ponto particular, que é outra região geopolítica clave da Eurásia, e a região Indo-Pacífico. Desde 2014 tem um enfrentamento. Eu fiz anotações sobre o mapa de Brzezinski. Brzezinski é um livro do ano 1997, e ele falava, o Brzezinski, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, na administração Carter, muito importante na geopolítica e geoestratégia norte-americana. Nesse livro, esse mapa falava que essas eram as 2 áreas que sim ou sim, negro, sim ou sim os Estados Unidos tinham que controlar para assegurar a primacia na Eurásia e, portanto, a primacia mundial. Ano 1997. Eu fiz anotações de diferentes iniciativas que, sobretudo, a partir do ano 2010 em adelante, fizeram Estados Unidos, o establishment anglo-saxão, impulsionou para controlar essas periferias mais fortes. A expansão da OTAN para leste, na Europa, ou a ideia de criar uma OTAN Indo-Pacífico, neste asiático, os Quad, bueno, diferentes iniciativas. Aí tem uma contradição e tem um conjunto de focos de conflito articulados com um conflito mundial, e também tem um conjunto de frentes em guerra. Tem guerra comercial, declarada por os Estados Unidos desde o ano 2017. Tem guerra tecnológica, que é cada vez mais importante, também declarada por Estados Unidos, sobretudo contra a China, mas é geral. Guerra econômica com sanções, que são muito destrutivas, não só com países da periferia ou semiperiferia, Cuba, Venezuela, Irã. Sanções, guerra econômica com Rússia. Quando isso é guerra econômica com Rússia, é guerra mundial. Porque a Rússia exporta o 10% do petróleo do mundo, o 20% de gás, o 19% do trigo, é o segundo complexo industrial militar, é uma potência nuclear, é uma potência territorial com 17 milhões de quilômetros quadrados. É outra coisa, não é Venezuela. É outro enfrentamento. Quando você põe 2.500 sanções no ano 2014, em pleno conflito da Ucrânia, bom, aí começa outro momento geopolítico mundial. 2013, 2014. Não é casualidade que, numa entrevista
o Papa Francisco falava, no ano 2014, que havia começado a Terceira Guerra Mundial, com outras características, ou algo por el estilo. Então, tem também guerra, ou lawfare, golpes blandos, golpes mais duros, são mais soft power ou hard power, como falam os americanos, não? Ou seja, tem tudo isso em distintos cenários. Também na América Latina. Revoluções coloridas também. E isso é assim desde o ano 2014. Um conjunto de processos que é parte de uma guerra mundial híbrida e fragmentada. Uma coisa que compartilha esta guerra híbrida e fragmentada com a Guerra Fria é que a destruição mútua assegurada por o poderio nuclear impossibilita, em certa medida, a guerra convencional entre potências. Isso sim é comum. E tem um ar de família com a Guerra Fria. Mas a lógica é muito diferente com a Guerra Fria. E a dinâmica é muito diferente. Inclusive, nós temos que pensar a região dessa maneira. Por exemplo, acá cito a James Clapper, que foi um importante funcionário do Trump e que no ano 2009, 2010, 2011 era quem escrevia o responsável dos informes de segurança nacional para o Congresso dos Estados Unidos, para o Senado dos Estados Unidos. Ele fala no ano 2011 que aparece um azul, por exemplo, como uma ameaça de segurança nacional para os Estados Unidos, por as tendências autonomistas na região. Não é casualidade que no ano 2012 uma iniciativa fundamental que fracturou a UNASUR foi a Aliança Pacífico, que se articulava como uma estratégia fundamental das forças globalistas na cuenca Pacífico, que era o Trans-Pacific Partnership, o TPP, Aliança Transpacífico, ou Associação Transpacífico, que Trump derrubou, porque aí você tem a diferença entre os globalistas e os nacionalistas americanistas. Dois setores do establishment americano muito diferentes. Mas outra questão era a liderança do Brasil. Era um problema para os Estados Unidos. Está em um informe de segurança nacional. Porque gerava condições de autonomia na região em detrimento dos Estados Unidos, da influência de Washington e da OEA. Esse é um problema estrutural dos Estados Unidos desde a Conferência Americana de 1889 e que formaliza Nicholas Spigman, o famoso geopolítico estadunidense que formou as elites americanas. Nicholas Spigman fala a importância fundamental de manter a hegemonia do hemisfério ocidental. E em um livro de 1942, que, insisto, formou as gerações e gerações de elite norte-americana, ele falava que se os estados do ABC, Argentina, Brasil, Chile, logravam constituir uma unidade e logravam gerar processos de autonomia e desenvolvimento, e isso questionava a hegemonia estadunidense na região, isso tinha que ser cortado, frenado, se era preciso, por a guerra. Página 62 do livro Os Estados Unidos no Hemisfério Ocidental. Nicholas Spigman. Segunda Guerra Mundial. Transição de poder. Então, eu acho que temos que analisar também o processo após 2014 nesta chave também. Estamos em outro mundo. Estamos em outro mundo. E é um mundo com a generalização da competência estratégica. A terceira tendência fundamental que é preciso analisar, eu acho, é que há uma competência entre um multilateralismo hegemônico, dominante, ou criado baixo a hegemonia estadunidense, ou mundo unipolar, após Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial também, mas consolidado
o reconfigurado na era unipolar. E frente a esse multilateralismo do FMI, da OTAN, do Banco Mundial, outro, está emergindo um outro multilateralismo do mundo multipolar, ou relativamente multipolar, porque tem muitas diferenças, não é todo simétrico, não? Mas tem inclusive rasgos, elementos bipolares, a vezes, em algumas dimensões, mas é um mundo multipolar. Uma das primeiras instituições fundamentais desse mundo multipolar, desse novo institucionalismo, foi a Organização para a Cooperação de Xangai. Foi a primeira instituição que criam em conjunto China e Rússia. E lança no ano 2001. Se algo que foi importante para a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria foi a fractura entre China e Rússia. Falando antes com Gustavo e com Sabrina, ele lembrava a frase de Kissinger, Henry Kissinger: a política central dos Estados Unidos do século XX e do século XXI, falava este cerebro imperial americano, ele dizia, é a divisão de China e Rússia, porque em conjunto geram outro mundo. Bom, desde o ano 1997, começaram a trabalhar em conjunto contra o mundo multipolar, contra o mundo unipolar, perdão. Há uma primeira declaração conjunta para o mundo multipolar, ano 1997, e criaram em 2001 a Organização para a Cooperação de Xangai com os países de Ásia Central, que era o próximo sector de desestabilização e competência estratégica. Então, que era com Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão. Essa organização expandiu-se a partir do ano 2015, com a incorporação da Índia e Paquistão. E a última importante incorporação foi a de Irão, em ano 2021. Quer dizer, você tem um fornecimento desse multilateralismo multipolar. A segunda organização importante nesse, os BRICS. Os BRICS, quando foi a criação dos BRICS? Ano 2009. Depois da crise de 2008. Porque uma discussão central dos BRICS é que a crise e o declínio dos Estados Unidos não seja pagado por a periferia e semiperiferia. Que o custo do declínio não seja custeado ou pagado por a periferia e semiperiferia. É uma questão que fez China. E a diferença central com o Japão. Quando o Japão ameaçava, nos fins dos 70, a importância dos Estados Unidos, mas era um protetorado militar, o Japão, não tinha autonomia estratégica, não tinha muito poder econômico. A Japão, falaram para o Japão, você tem que restringir as exportações, primeiro, tem que revaluar, ou seja, sobrevaluar o iene, a moeda, e tem que, com seu capital, financiar a dívida americana. Esses foram os acordos do Plaza e outros acordos. Quando a China, o Ocidente diz, você tem que restringir as exportações, tem que, bom, China falou não. Ou quando, por exemplo, Rússia tem que abrir sua riqueza natural, hidrocarburífera, para as corporações do norte global e tem que renunciar à influência na Ucrânia, Rússia falou não. Ou quando ainda falaram que você tem que aceitar as regras de direito de propriedade intelectual do norte global, que atenta contra o desenvolvimento da indústria farmacológica da Índia, a Índia falou não. Uma questão fundamental é que a expansão do BRICS, a última expansão do BRICS, consolida este processo e expande esse processo para Médio Oriente, que eu prefiro chamar o centro de Afro-Eurásia, por sua importância logística, rotas, geopolítica, recursos. Não? Essa área que é pensada muitas vezes como um Shatterbelt, um cinturão de quebra,
disputa, mas agora está fazendo outras coisas. E há outro processo lá. Então, a incorporação do Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã, não? E a Arábia Saudita, que está em uma posição, não, mas reequilibrou o alinhamento com os Estados Unidos, agora tem também um piezinho, não, no BRICS, tem não, parte de mim no BRICS. O mesmo acontece com Turquia. Mas a Etiópia, que é muito importante para a África, é onde está a sede do Congresso da Unidade Africana. Etiópia com uma importância histórica muito importante. Então, isso está mudando. Em cada região geopolítica, a tendência se logra ter uma estratégia própria, é a consolidação de um multilateralismo regional autônomo, como, por exemplo, o UNASUR, ou a União Econômica Eurasiática da Rússia, ou a Associação Regional Comprensiva do Pacífico com China, e outras associações regionais, ou a Associação dos Países do Golfo Pérsico. Bom, tem um montão de novas associações regionais, e também que se articulam com um multilateralismo multipolar, como a Organização para a Cooperação de Xangai, os BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, um conjunto. Essa é uma tendência que está em discussão, em tensão, não? Que tem uma luta em cada país, uma luta político-estratégica em cada país. Isso. Por isso, a Argentina, por exemplo, era convidada para ser parte do BRICS, cambiou a relação de força para uma força que não prioriza o alinhamento total com os Estados Unidos, pelo poder anglo-saxão ou anglo-americano, e saiu, não entrou no BRICS. A quarta tendência o norte global está em uma situação, após ano 2008, de estancamento relativo. Estados Unidos tem capacidade de crescimento, mas porque tem certas questões monetárias, mas o estancamento relativo e um processo crescente de financiarização, que estão articulados, porque a financiarização é o anabólico, não? Para garantir certo crescimento ou retardar um processo recessivo mais importante. Se vocês podem ver no gráfico, eu fiz o gráfico com os dados do Banco Mundial. Japão, desde o ano 2008, não tem crescimento ninguém. Essa linha aqui, abaixo. A União Europeia, ou Eurozona, não tem crescimento ninguém, está estancado. Estados Unidos tem crescimento, mas o processo de financiarização, de emissão de dívida e de dólares é muito, muito importante. E, bom, isso tem suas contradições, os seus problemas. Mas a fratura interna que está em luta em relação a isso. Nesse período, a China, que é o principal dos emergentes, passou a ter um PIB menor que o Japão, ano 2007, a superar a Eurozona. E em termos do poder aquisitivo real, superar os Estados Unidos. Isso é nominal, diferente real. Este é o processo de financiarização, é a dívida dos Estados Unidos, que já sobrepassam os 100% do PIB dos Estados Unidos, e com tendência crescente. Obviamente, a gente pode falar, mas os Estados Unidos têm o dólar para seguir financiando. Sim, tem, mas isso tem certos problemas também. E geram problemas internos, externos. Um dos problemas fundamentais é que a financiarização gera processos de transferência de excedente crescente do setor da produção e do trabalho para o setor financeiro. Essa transferência é no centro e também entre a periferia e o centro. Se você queda nesse processo, nesse círculo vicioso, problemático,
vai transferir excedente, vai trabalhar para, não, para o centro do norte global. Mas, por exemplo, de que se alimenta Trump? Dos desencantados da globalização e desse processo. O setor industrial, que são os perdedores da globalização, e que tem uma tensão forte com as grandes redes financeiras globais que concentram nos Estados Unidos, é a principal fração econômica do capital que está com Trump. O setor petrolero e o siderometalúrgico. Em uma aliança com os obreiros industriais brancos do Industrial Belt, ¿no? Que agora é o Rust Belt, o cinturão del óxido, ¿no? O óxido, não sei como se fala em portuñol, óxido, mas bueno, é del cinturão industrial a el cinturão do óxido. Ferrugem, ok. O cinturão Ferrugem. Bom, essa transformação fez que os obreiros brancos, não, que votavam demócratas, que eram a base, os sindicatos. O sindicato era a base do Partido Demócrata, mas o Partido Demócrata, a cúpula, mudou para o globalismo neoliberal. Mantém certas, não, políticas progressistas com direitos civis e sociais, mas o programa econômico é neoliberal. Neoliberal do centro, que é diferente do neoliberal da periferia. Não? É muito diferente, que não é neoliberalismo. Então, essa questão, não, tem que ver com esse processo e acelera esse processo. Por isso, por exemplo, os números macros estão muito perfeitos. Estados Unidos tem crescimento, mas a gente não sente que tem crescimento. Sente que cada vez estão pior desde o ano 2008. É assim. Sobretudo, os obreiros, os setores sem estudos superiores, os setores não ligados a tecnologias, das costas. Não? Então, tem que entender essa fractura americana entre globalistas e americanistas para entender esse processo. E esse processo tem muito que ver com esta financiarização. Agora, o que acontece na América Latina? Eu acho que desde o ano 2014 ficou em sua versão periférica como Japão e a Eurozona. Não tem crescimento. É a pior região desde o ano 2014 com crescimento. Quedou atada ao processo de estancamento e financiarização. Porque quedou ligada a esse polo em declínio. E você paga isso com transferências permanentes de excedente. Isso é muito importante para ver o processo da América Latina desde o ano 2014. E o problema de ficar, não, nesse processo da financiarização. E também, não, o processo de desindustrialização. O problema da América Latina, que se frenou em parte nos anos 2000, mas estruturalmente não se transformou, é que você tem um processo de periferialização da região desde os anos 70 e 80. Esse processo, insisto, não, frenou em parte nos anos 2000, mas voltou com mais força desde o ano 2014, 15, 16 na América Latina. Com um giro também para o neoliberalismo periférico. Então, um exemplo disso é, não, o processo de desindustrialização. A Argentina, por exemplo, recém recuperou seu produto industrial per capita no ano 2005, do ano 1970, recém no ano 2005. E o Brasil ficou estancado desde os anos 80, nesse sentido. É uma tendência que não logra modificar a região. A outra tendência, a anteúltima tendência, é a quarta revolução industrial. Em realidade, esse é o discurso do establishment do norte global. A transformação ou a revolução tecnológica produtiva em curso, que continua e aprofunda a revolução dos anos 60 e 70. Não? A inteligência artificial,
a tecnologia quântica, o internet das coisas, genética e biotecnologia e outras questões. Agora, a questão fundamental é que há novos protagonistas nesta tendência. Por que Huawei, a empresa china de telecomunicações, é o centro da guerra comercial desde o ano 2018? Porque tem a liderança das patentes, da solicitude de direitos, não, de patentes tecnológicas por empresa. E é quem lidera o 5G, não? A tecnologia que para avançar, não, nas comunicações e, por exemplo, fazer possível a internet das coisas, os autos autônomos, por exemplo. Não? Então, isso também, neste gráfico, não, a solicitud de patentes de tecnologia de vanguardia, China primeiro, Estados Unidos depois, Japão terceiro. Também em ciência. Também, por exemplo, as publicações científicas, com a liderança da China, segundo os Estados Unidos, terceiro Índia. E aparece também Rússia, não? Ou seja, os emergentes estão. E a GAFA dos Estados Unidos, não? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Você tem agora, por exemplo, BAT da China, que não tem capacidade de competir com esse eixo. Não? Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Agora, na América Latina, a pandemia demonstrou, não, a brecha, o gap tecnológico, a distância tecnológica. E também isso é um problema para a periferização, mas também porque cada revolução produtiva pode ser uma ferramenta contra os povos e contra o trabalho ou a favor deles. Esse é o problema de toda revolução tecnológica produtiva. O problema desta tendência é que se você não tem a capacidade de dar resposta a estas tendências, de não encarar as tendências com estratégia própria, essas tendências voltam em contra de você. Esse é o dilema. Se você, por exemplo, não tem investimento em investigação, não, em pesquisa e desenvolvimento, se não tem essas capacidades tecnológicas autônomas, não, se você não tem capacidade nesta revolução tecnológica produtiva, você tem um problema. E essa é uma tendência que tem que dar resposta. Última questão. Como eu falei, nesta transição você tem uma característica importante que é a insubordinação das semiperiferias e também agora a extensão dessa insubordinação no sul global, particularmente na África e na Ásia. Bom, Ásia, África, nesse ordem. A América Latina não, está aqui, não pode decidir, tem a decisão se é parte disso ou não é. Essa é uma característica desde o começo do século XXI, com diferentes momentos. Mas essa é uma característica. Uma questão central, não? Que, insisto, tem que definir a região se é polo regional ou pátio traseiro do Ocidente em declínio. Essa decisão tem diferentes dimensões. Uma das dimensões é que a região tem que ter a capacidade de construir 6 dimensões de poder fundamentais. A tecnologia e setores industriais ou tecnologia média e avançada, a questão do controle dos recursos naturais, não? De forma soberana, a questão da capacidade financeira monetária própria, autônoma, a questão da capacidade de defesa autônoma,
a questão da plataforma de informação, comunicação e mass media autônomo e a fornecimento de sua própria matrizes de pensamento e sua cultura, definida como uma cultura própria. Essas são 6 dimensões para pensar a América Latina nesta transição. O neoliberalismo periférico não só é uma investida com o setor do trabalho, o famoso programa de 9 ou 10 pontos do programa neoliberal. É a desarticulação sistemática dessas dimensões. Então, essa é uma questão fundamental. Outra questão em termos geopolíticos, chave é que é preciso fornecer a unidade da bacia do Prata. Nós temos um problema grave aí, agora. Por geral, a bacia do Prata e o Mercosul foram o núcleo da construção depois da Unasur e também a CELAC, com a articulação de México e o setor de Centro-América e o Caribe. Mas uma tarefa da Argentina e Brasil e um problema lá é essa questão que o mínimo necessário para constituir um polo regional é a articulação desses 5 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. Isso tem, por isso, uma agenda fundamental, eu acho, dos governos com alinhamento com Washington, não só é que não exista mais Unasur, que foi uma política fundamental, também destruir o que queda do Mercosul, que, entre outras coisas, é uma garantia para que exista alguma complexidade industrial na região. Sem Mercosul, isso termina de desaparecer. Então, por último, eu acho que as tendências da periferialização produzem terríveis consequências sociais. E isso é um problema muito importante, porque os projetos que sostêm as tendências de periferialização têm um problema de legitimidade política. Por isso também muitas direitas viram do republicanismo liberal para a reação conservadora. Porque inclusive dentro da democracia liberal é um problema ter legitimidade, ter capacidade para suster esses projetos. É o que estamos analisando na região. Então, a questão fundamental, eu acho, é se a região tem capacidade de estabelecer uma estratégia própria. E uma das coisas principais dessa estratégia própria, além de discutir estas questões, é ficar fora da narrativa do Ocidente geopolítico. Eu não paro de escutar falar a muita gente que o problema da extrema-direita é um problema do mundo. Que mundo? O 10% da população não é o mundo. Não é o mundo. Nós seguimos falando como periferia do Ocidente, de esquerda e direita. Não, que esse fenômeno da extrema-direita é outra coisa o que acontece em China, Índia, Rússia, África, os países árabes. Uma questão, uma premissa fundamental é sair disso, é ver a totalidade, ver o mundo e ver a América Latina nessa totalidade. Bom, obrigado. Muito obrigado, professor doutor Gabriel Merino, contemplando essa dimensão para a criação de uma ordem multipolarizada, para a reafirmação da América Latina como um polo regional de poder que possa se inserir nessas disputas geopolíticas e que envolve as relações internacionais nessa primeira metade do século XXI. Quero não só agradecer a participação e a presença de cada um de vocês, mas também convidá-los e convidá-las para as atividades de amanhã.
Portanto, no dia 7 de novembro, estão previstas uma série de atividades, desde a composição dos seminários de pesquisa a partir das 9 horas, passando por atividades culturais, a formulação das nossas mesas redondas e também a conferência de encerramento no final do dia com a professora doutora Rita Segato. Quero também chamar a atenção para essa conferência que contempla um dos eixos formativos do nosso 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, chamando a atenção exatamente para essas questões que foram levantadas pelo professor Gabriel Merino, no sentido de contemplar esse panorama, esse diagnóstico de guerra na Eurásia, os conflitos que afetam a região do Oriente Médio, com o genocídio do povo palestino, e como que essas disputas são catalisadas exatamente na alvorada do século XXI, a partir dessas crises econômicas, guerra econômica entre China e Estados Unidos, e como que essa correlação de forças é absorvida frente à realidade latino-americana. Quero agradecer a presença de todos e também convidar a nossa doutoranda para uma singela lembrança ao nosso convidado, professor doutor Gabriel Merino. Por favor, Miriam. Na sequência, a projeção do filme, do documentário Xingu, Tóquio, por outras ancestralidades. Então, fiquem no auditório que ainda haverá uma projeção. Muito obrigado a todas e todos.